Tem um barulho que não sai da minha cabeça. O som de uma porta batendo. Não é um estrondo violento, mas aquele ruído seco, definitivo, que marca o fim de algo. 3 anos se passaram e ainda escuto esse som todas as noites antes de dormir. Me chamo Miguel, tenho 34 anos e carrego comigo uma ausência que pesa mais que qualquer presença. Meu irmão, Rodrigo, 3 anos mais novo que eu, tinha esse jeito quieto de existir. Falava pouco, observava muito. Quando abria a boca, era porque realmente tinha algo a dizer. Naquela quarta-feira de outubro, o céu estava carregado, daqueles dias em que a chuva ameaça, mas não cai, deixando tudo pesado, inclusive o humor. Eu tinha acabado de ser promovido na agência de publicidade, onde trabalhava há 5 anos. Finalmente, diretor de criação. O cargo que eu perseguia desde que entrei lá como estagiário. O apartamento que eu dividia com Rodrigo estava silencioso quando cheguei. Larguei a pasta no sofá e fui direto para o quarto trocar de roupa. Tinha uma videoconferência importante com um cliente em 20 minutos. A campanha de lançamento do novo produto deles dependia da minha aprovação, e eu queria impressionar no meu primeiro dia como diretor. Foi quando ouvi os passos dele no corredor, lentos, hesitantes. Miguel! A voz dele soou diferente, mais baixa que o normal. Oi, tô meio correndo aqui, respondi sem tirar os olhos do notebook que acabara de ligar. O Rodrigo ficou parado na porta do meu quarto. Conseguia sentir sua presença, aquela sombra silenciosa que sempre foi sua marca. Ele pigarreou, como fazia quando estava nervoso. Preciso falar uma coisa importante com você. Olhei para o relógio. Faltavam 15 minutos para a reunião. Na minha cabeça já ensaiava a apresentação. As palavras certas para mostrar que mereciam a promoção. Pode ser depois? Tenho uma reunião crucial agora. Ele não respondeu de imediato. Aquele silêncio que eu deveria ter notado. Deveria ter percebido que não era o silêncio habitual dele. É que... Ele começou, mas eu o interrompi. Rodrigo, sério, não dá agora. Acabei de ser promovido, preciso focar. A gente conversa depois do jantar, tá? Ele assentiu, daquele jeito dele, quieto, compreensivo, sempre entendendo, sempre cedendo. Tudo bem, foi só o que disse. Voltei a digitar, ajustando os últimos detalhes da apresentação. Ouvi quando ele se afastou da porta, seus passos mais pesados que o normal. 5 minutos depois, enquanto eu ajustava a iluminação para a videoconferência, ele voltou. Estava com uma jaqueta. Vou sair um pouco. Beleza. Respondi sem olhar para ele, concentrado em alinhar a câmera do notebook. Miguel, havia algo na voz dele. Uma súplica silenciosa. Que foi? Perguntei impaciente, finalmente olhando para ele. Rodrigo me encarou por alguns segundos. Seus olhos, tão parecidos com os meus, pareciam querer dizer algo que sua boca não conseguia. Ele balançou a cabeça levemente. Nada. Depois a gente conversa. Isso, depois conversamos. Boa caminhada. E então veio o som. Aquele que me persegue. A porta fechando quando ele saiu. Não foi uma batida forte, foi apenas o clique da fechadura. Definitivo. Final. A reunião foi um sucesso. Apresentei ideias que impressionaram o cliente. Recebi elogios do meu chefe. Quando terminei, 2 horas depois, estava exausto, mas satisfeito. Lembrei que não tinha jantado e fui até a cozinha. Não havia sinal do Rodrigo. Mandei uma mensagem. E aí, vai jantar em casa? Nenhuma resposta. Pedi uma pizza, comi sozinho enquanto assistia a um filme qualquer na Netflix. Quando deu meia-noite, comecei a estranhar. Rodrigo nunca ficava na rua até tarde em dias de semana. Liguei para ele. Chamou até cair na caixa postal. Cara, tá tudo bem? Já tá tarde. Me avisa quando estiver voltando. Fui dormir por volta da 1 da manhã, imaginando que ele talvez tivesse encontrado algum amigo ou, quem sabe, uma garota. Não era comum, mas podia acontecer. O telefone tocou às 3h47 da madrugada. Número desconhecido. Atendi com a voz embargada de sono. Senhor Miguel Almeida. Sim? Aqui é da delegacia do Jardim Paulista. O senhor conhece Rodrigo Almeida?
O mundo parou naquele instante. O ar ficou denso, difícil de respirar. As palavras que vieram depois formaram frases que meu cérebro se recusava a processar. Algo sobre encontrado, praça, não resistiu. Tudo o que consegui dizer foi: é meu irmão. As horas seguintes foram um borrão. O táxi até a delegacia, os papéis, as perguntas, o reconhecimento, a sensação de que aquilo não podia ser real, que eu acordaria a qualquer momento. Mas não acordei, porque não era um pesadelo. Era a realidade que eu teria que carregar para sempre. Nos dias que se seguiram, descobri que Rodrigo vinha lutando silenciosamente há meses, escondido em seu quarto, em suas caminhadas solitárias, nas noites em que dizia estar estudando. Encontrei remédios, anotações, nomes de médicos, um diário onde ele escrevia sobre seus medos, suas angústias, sobre como se sentia invisível, mesmo dentro de casa. A última entrada era daquele dia. Poucas linhas que me perfuraram como balas. Vou tentar falar com o Miguel hoje. Preciso que alguém me escute. Preciso que ele saiba. Não aguento mais carregar isso sozinho. Nunca soube o que ele queria me dizer naquela tarde. O que era tão importante que o fez tentar 2 vezes. O que poderia ter mudado tudo se eu tivesse parado por 5 minutos. 5 minutos que eu não dei a ele. Nas semanas seguintes, revirei cada gaveta, cada caderno, cada mensagem no celular dele que consegui acessar. Procurando pistas, tentando montar o quebra-cabeça do que meu irmão tentou me dizer. Mas algumas palavras nunca são ditas. Algumas frases ficam suspensas no ar, como fantasmas que nos assombram. Voltei ao trabalho depois de 1 mês. Tentei me concentrar, seguir em frente. Mas cada vez que fechava uma porta, o som me lembrava daquela tarde. Cada vez que alguém dizia, preciso falar com você, meu coração disparava. A promoção que tanto desejei perdeu o significado. As reuniões importantes, os prazos urgentes, tudo parecia tão pequeno agora. Tão insignificante comparado àqueles 5 minutos que eu não concedia ao meu irmão. À noite, sozinho no apartamento que agora parecia grande demais, eu conversava com ele. Pedia desculpas. Implorava que me contasse o que queria dizer. O silêncio era a única resposta. Aprendi da pior maneira possível que algumas portas, uma vez fechadas, não podem mais ser abertas. E que o som mais ensurdecedor do mundo não é um grito, mas as palavras que nunca foram ditas. Hoje, faz exatamente 3 anos. 3 anos desde que a última porta se fechou entre nós. O apartamento é outro agora. Não consegui ficar naquele lugar. Cada canto guardava memórias, cada corredor ecoava com passos que não existiam mais. Mudei-me para um lugar menor, mais iluminado, com janelas grandes, como se a luz pudesse de alguma forma dissipar as sombras que carrego dentro de mim. Ainda trabalho na mesma agência, mas recusei 2 promoções desde então. Meu chefe não entende. Os colegas acham que é algum tipo de trauma. E é, de certa forma. Mas não como eles imaginam. É o medo de me tornar novamente aquela pessoa, tão focada no futuro que perde o presente. Tão ocupada subindo escadas que não vê quem está caindo ao lado. Tenho um ritual agora. Todo dia, quando chego em casa, desligo o celular por 1 hora. Sento-me na varanda e fico em silêncio, escutando. Como se, de alguma forma, pudesse ouvir o que não foi dito naquela tarde. As pessoas ao meu redor notaram a mudança. Você está mais presente, me disse Sofia, uma colega de trabalho que se tornou amiga próxima depois do que aconteceu. Antes parecia que você estava sempre correndo para algum lugar. E eu estava, correndo para o próximo projeto, a próxima conquista, o próximo degrau. Nunca parado o suficiente para olhar ao redor, para ouvir. Ontem, uma estagiária nova bateu na porta da minha sala. Parecia nervosa. Senhor Miguel, sei que está ocupado, mas precisava falar uma coisa. Estava no meio de uma apresentação importante. O prazo era para o dia seguinte, mas algo na voz dela, aquela hesitação familiar,
me fez parar. Claro, entra. E pode me chamar só de Miguel. Ela sentou-se desconfortável. Falou sobre suas inseguranças no trabalho, sobre como sentia que não estava correspondendo às expectativas, sobre o medo de falhar, coisas que provavelmente não contaria ao chefe em circunstâncias normais. Conversamos por quase 1 hora. A apresentação esperou. E quando ela saiu, havia um alívio visível em seu rosto. Algo que só percebi porque agora sei reconhecer o peso que as palavras não ditas podem ter. Às vezes, pego-me olhando para a porta do meu quarto, esperando ver Rodrigo parado ali, com aquele jeito dele, meio encurvado, as mãos nos bolsos. Miguel? Quase posso ouvir sua voz. O que mais me atormenta não é só não saber o que ele queria dizer. É imaginar quanto tempo ele guardou aquilo dentro de si. Quantas vezes ensaiou aquela conversa. Quanto custou a ele reunir a coragem naquele dia, e como deve ter se sentido quando eu, mais uma vez, não tive tempo. Encontrei uma caixa com fotos antigas semana passada, quando finalmente tive coragem de abrir as últimas caixas da mudança. Nós dois na praia, crianças ainda, eu sempre na frente, correndo para o mar, ele sempre alguns passos atrás, mais cauteloso, observando. Já éramos assim desde pequenos. Eu, impaciente, querendo devorar o mundo. Ele, contemplativo, absorvendo cada detalhe. Havia uma foto em particular que nunca tinha notado antes. Rodrigo adolescente, sentado na varanda da casa dos nossos pais, olhando para algo fora do enquadramento, com um meio sorriso. Ao fundo, desfocado, eu passava correndo, provavelmente a caminho de algum compromisso importante. Duas realidades paralelas na mesma imagem. Ele sempre presente, eu sempre de passagem. Nossos pais ligam toda semana. Eles se mudaram para o interior depois do que aconteceu. A cidade ficou grande demais para nós, disse minha mãe. Entendi o que ela quis dizer. Não era o tamanho da cidade, mas o tamanho da ausência. Nas conversas, evitamos falar diretamente sobre ele. Falamos sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre a saúde. Mas Rodrigo está ali, nos silêncios entre as frases, nas pausas, nas respirações mais profundas. Você está comendo direito? Pergunta minha mãe, toda vez. A mesma pergunta que fazia a ele. Rodrigo sempre foi magro demais, preocupava-a. Estou, mãe, estou cuidando de mim. É uma meia-verdade. Alguns dias são melhores que outros. Há manhãs em que acordo e consigo respirar sem sentir aquele peso no peito. E há noites em que o silêncio do apartamento é tão denso que parece sufocar. Comecei a escrever cartas para ele. Não sei bem quando isso começou. Talvez 6 meses depois. Cartas que nunca serão lidas, mas que de alguma forma me ajudam a organizar os pensamentos, a processar o que aconteceu, a conversar com ele da maneira que nunca consegui em vida. Querido Rodrigo, começo sempre assim, e então conto sobre meu dia, sobre as pequenas coisas que sei que ele notaria. O pássaro que fez ninho na árvore em frente ao meu novo apartamento. O senhor da banca de jornal que sempre tem uma palavra gentil. A forma como a luz entra pela janela da cozinha no fim da tarde. E sempre termino com as mesmas palavras. O que você queria me dizer naquele dia? Como se, de alguma forma, a resposta pudesse vir. Como se, escrevendo essa pergunta vezes suficientes, o universo finalmente me desse uma resposta. Ontem à noite, sonhei com ele. Estávamos na praia da nossa infância. Ele estava sentado na areia, olhando para o horizonte. Sentei-me ao lado dele, em silêncio. Não precisávamos falar. No sonho, eu finalmente entendia. Não eram as palavras que importavam, mas a presença. O estar ali completamente, sem pressa, sem distrações. Acordei com o rosto molhado de lágrimas, mas com uma sensação estranha de paz, como se ele tivesse me visitado para dizer que estava tudo bem, que eu podia seguir em frente. Hoje, no aniversário de 3 anos da sua partida, decidi fazer algo diferente. Não vou ao cemitério, como faço todos os anos. Não vou me isolar em casa com minhas memórias e arrependimentos.
Peguei a tarde de folga no trabalho. Vou até aquela praça onde costumávamos ir quando éramos crianças, onde ele gostava de sentar para ler, enquanto eu corria de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. Levo comigo a última carta que escrevi para ele. Diferente das outras, esta não faz perguntas, não busca respostas, é apenas um agradecimento por ter sido meu irmão, por ter tentado me mostrar a importância de parar, de ouvir, de estar presente. Uma lição que aprendi tarde demais com ele, mas que agora tento honrar todos os dias. Querido Rodrigo, hoje faz 3 anos. 3 anos desde que a porta se fechou entre nós. 3 anos tentando imaginar o que você queria me dizer. Percebi algo recentemente. Talvez não importa tanto o que você ia dizer naquele dia específico. Talvez o importante fosse o que você tentou me ensinar durante toda a sua vida. A arte de estar presente, de ouvir de verdade, de ver as pessoas além das minhas próprias ambições e preocupações. Você sempre foi assim, observando, notando os detalhes, vivendo plenamente cada momento. Enquanto eu estava sempre correndo para o próximo objetivo, você sabia apreciar o caminho. Tento viver assim agora. Não é fácil. Às vezes me pego voltando aos velhos hábitos, correndo, ignorando, adiando, mas então me lembro de você, parado na porta do meu quarto, e desacelero. Não sei o que você queria me dizer naquele dia. Nunca saberei. E aprendi a aceitar isso, mas sei o que eu queria ter dito a você. Estou aqui. Estou ouvindo. Você importa mais que qualquer reunião, qualquer prazo, qualquer promoção. Carrego você comigo, irmão. Não na culpa ou no arrependimento, mas na maneira como agora tento viver. Presente, atento, disponível. A porta entre nós está fechada nesta vida, mas abri outras portas por causa de você. Portas para pessoas que precisam ser ouvidas, para momentos que merecem ser vividos plenamente. Isso talvez seja o maior presente que você me deixou. Com amor eterno, Miguel. Dobro a carta cuidadosamente e a guardo no bolso. O céu está claro hoje, diferente daquela quarta-feira de outubro. Quando chego à praça, encontro o banco onde ele costumava sentar. Está vazio, como se estivesse me esperando. Sento-me e fecho os olhos. Respiro fundo. E pela primeira vez em 3 anos, não escuto o som da porta fechando. Escuto o vento nas folhas, pássaros, crianças brincando ao longe. A vida continuando, e de alguma forma sei que ele está ouvindo, que sempre esteve, que talvez o que ele queria me dizer naquele dia não era tão diferente do que tento dizer a ele agora. Estou aqui, estou presente, e isso, no final das contas, é o que realmente importa.